para enganar o povo, porque a fala dele é correta, que não pode haver liberdade de expressão sem responsabilidade, sem a responsabilização. Ok, eu sou responsável por tudo aquilo que eu digo. Então, se eu disse algo que é ilícito, ilegal ou até um crime, eu tenho que ser responsabilizada por isso. Mas não as big techs terem que ser responsabilizadas pelo que eu falei. E aí... Na fala do Dino eu gosto ontem, de inteligência. Eles são tão mau caráteres, né, que eles usam de falácias. Maus caracteres. Eles usam de falácias para enganar o povo, porque a fala dele é correta, que não pode haver liberdade de expressão sem responsabilidade, sem a responsabilização. Ok, eu sou responsável por tudo aquilo que eu digo. Então, se eu disse algo que é ilícito, ilegal ou até um crime, eu tenho que ser responsabilizada por isso. Mas não as big techs terem que ser responsabilizadas pelo que eu falei. E aí, justamente porque vai responsabilizar uma Big Tech por aquilo que eu falei, e sobre o qual eu apenas tenho controle, porque é eu que estou falando, eles vão fazer o seguinte: é polêmico? Vou tirar. Isto é, vai ficar mais difícil para a Big Tech operar aqui do que na China. Porque na China eles sabem o que fazem. Mas, não pode, já nem entra. Sabe o que nos tortura mais ainda? Como o Arthur sempre fala, o risco de investidores, o risco, como a gente não tem segurança jurídica, os investidores vão embora. Qual é o risco que tem dessas big techs irem embora do Brasil? Se é que isso seja possível. Eles estão se lixando com a saída das big techs. Sabe por qual razão? O povo vai se revoltar porque não vai ter redes sociais. Vai, sabe como? Eles vão pegar as redes sociais chinesas, que vêm para cá e vão poder trabalhar como se trabalha na China. E aí você já vai ficar farto de ver gente rebolando o corpo, né, fazendo dancinha do Mas TikTok. aí eles são inteligentes. Os chineses sabem que eles querem educar o seu povo e preparar o seu povo para conquistar a história. Lá, aqui. Mas aí é que está o detalhe, aí que está a inteligência deles. Vocês acham que eles vão querer cucaracha brincando de ter inteligência? Eles não precisam disso. Eles precisam ter esse solo, que é riquíssimo em reservas minerais. É isso que eles precisam. E de gente pastando sobre ele, né? Vamos falar a verdade. Se eu fosse futurologista, eu até diria o seguinte: o próximo passo do STF vai ser obrigar uma prova para você obter e revalidar o título de eleitor. Igual carteira de habilitação. Aí tem a peneira ideológica, né? E a cartilha já está pronta, né? O cursinho de democracia que fizeram para os confessos do 8 de janeiro. Daqui a pouco, aguarde, daqui a pouco. O governo Lula publicou ontem as medidas que promovem mudanças no IOF, além de investimentos e ativos virtuais. O IOF é o Imposto sobre Operações Financeiras. As alterações ampliam a cobrança de impostos e atingem tanto pessoas físicas quanto jurídicas, com o objetivo de aumentar a base da arrecadação federal. E também ontem, uma audiência da Câmara que contava com a presença de Fernando Haddad, cacique da Tributano, foi encerrada depois de um bate-boca do ministro da Fazenda com a oposição. Durante a sessão, os deputados Nicolas Ferreira e Carlos Jordi, ambos do PL, questionaram Haddad sobre a gastança do governo Lula e o aumento de impostos. Ao responder, Haddad criticou que os deputados não estavam presentes para ouvir a réplica e chamou a atitude de molecagem. Depois dessa declaração de Haddad, Carlos Jordi retornou à sessão e respondeu ao ministro o chamando de moleque. Vamos ver a baixaria. Eu tenho tido o ânimo de debater com os bolsonaristas. E eu não consigo debater. Em 2018, o Bolsonaro fugiu de todos os debates. Eu era candidato a presidente, estava no segundo turno, ele correu de debater comigo. Agora aparecem aí 2 deputados, fazem as perguntas e correm do debate. Acabaram de falar aí, e o Nicolas sumiu, é só para aparecer. Quer dizer, a pessoa fala, olha, agora eu tenho maturidade, eu não sou mais aquele
personagem. Agora eu sou um deputado para valer. Vou falar sério com o senhor. E aí corre daqui. Ele não quer ouvir a explicação. Eu estou perdendo aqui 1 minuto para esse desabafo, porque é um pouco de molecagem, sabe? Isso não é bom para a democracia. Presidente, eu não estava aqui na comissão, porque é evidente, nós fazemos parte de várias comissões, fui em outra comissão, mas fui informado que o ministro foi extremamente desrespeitoso comigo, o deputado Nicolas, nos chamou de moleque, porque ele ficou um pouco chateado com as verdades que nós trouxemos aqui, sobre toda a questão do déficit fiscal que ele promove, com a questão do desequilíbrio que é promovido pelo aumento de impostos e uma gastança desenfreada pelo seu governo. Quero te dizer, ministro, que moleque é você. Moleque é você, por ter aceitado um cargo dessa magnitude e só ter feito 2 meses de economia. Moleque é você, por ter feito com que o nosso país tivesse o maior déficit fiscal da história, 230 bilhões, logo após o governo Bolsonaro ter dado superávit e o presidente Bolsonaro passou por uma pandemia. Você, o governo Lula, é pior que uma pandemia. Então, só para finalizar aqui, não vem aqui querer cantar de galo na Câmara dos Deputados, porque você é ministro, mas eu sou deputado. Respeite o parlamento. Moleque é você. O Haddad tá a cara do Mazzaropi, não tá? Tá a cara do Mazzaropi, o Haddad. Agora eu me pergunto o seguinte: se o Haddad, como ele afirma, que ele tem tido ânimo, isso quer dizer que ele é um animal, Luiz Arthur Nogueira? Agora, só para terminar, antes da confusão, o Haddad questionou a veracidade do alcance do vídeo de Nicolas Ferreira sobre o Pix, né? O vídeo já ultrapassou a marca de 333 milhões de visualizações no Instagram, mas Haddad disse que não existem 300 milhões de pessoas que falam língua portuguesa no mundo. Olha aí, ó, rastros de um asno. Por causa de fake news de Pix, com patrocínio das Big Techs, para atingir 300 milhões. Não tem 300 milhões de pessoas no mundo que falam português? Em postagem no X, Nicolas ironizou a declaração do asno, digo ministro, aspas, como o Baby Shark pode ter 15 bilhões de visualizações se só temos 8 bilhões de pessoas no mundo, fecha aspas. Luiz Arthur Nogueira, vai que é tua. O ministro confunde visualização com quantidade de usuários, né? São coisas diferentes na internet. Vou falar só da parte econômica, eu deixo a parte política pessoal aqui, Pavinato. Molecagem, com todo o respeito, é o que o governo Lula está fazendo com a economia. Um governo que gasta mais do que arrecada é um governo irresponsável, é um governo moleque. A gente espera o quê? De um moleque, de um jovem inexperiente que faça barbaridades. Os jovens costumam fazer isso por inexperiência. O governo não pode gastar mais do que arrecada. E vem fazendo isso em todos os anos, desde o primeiro dia em que assumiu o governo. E como bem lembrou o deputado Jordi, o Bolsonaro teve esse problema durante a pandemia, que era óbvio que o governo, durante a pandemia, deveria gastar mais do que arrecada. Ele tinha que salvar a economia. Mas no último ano, entregou com superávit. Então, ministro, com todo respeito, o senhor precisa debater em alto nível. Né? Chamar alguém de moleque não leva o debate a lugar nenhum. O que a população espera é quando o governo Lula vai cortar gastos. Porque aumentar imposto, o senhor anuncia todos os dias um novo aumento de imposto. E essa alteração aí nas alíquotas, Arthur, melhorou para o povo? Que a Mira Leitão falou que nem sempre é ruim o aumento de imposto. Eu sei que para ela é sempre bom, que ela ganha mais. Né? Agora, para a gente aqui... É uma tragédia. Ele vai tentar arrecadar 10 bilhões a mais esse ano e 20 bilhões a mais no ano que vem. Arrecadar para quê? Então, para gastar no ano eleitoral. Né? E sabe o que é o pior? A grande piada que ele contou ontem foi de que no ano que vem, ele disse, acreditem, o governo vai entregar superávit. Em ano eleitoral, se o Lula gastou mais do que arrecadou no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, alguém acredita que no ano eleitoral ele vai economizar? Não, ele vai dobrar a aposta nos gastos. Só nos anos deles. Para tentar ganhar a eleição. É óbvio que ele vai torrar dinheiro para enganar a população, para parecer que tem muita renda. Né? Então, assim, ninguém cai mais nisso. Pavinato, é um desserviço esse aumento do IOF, é um desserviço a taxação de LCI e LCA, que são instrumentos financeiros que ajudam o setor imobiliário e o agronegócio, como sempre o governo contra o agronegócio, e é um desserviço o governo querer aumentar imposto do empresariado. Ninguém
ninguém aguenta mais pagar tanto imposto nesse país. E vale lembrar, LCA e Fiagro, né, que tem financiado o agro, porque o plano Safra que o Lula prometeu não entregou. Exato. Não entregou. Aí veio esse resultado de PIB, puxado por quê? Pelo agro. Aí vem o Alckmin, tenho boas notícias, sou o planária, eu sou o boneco sinforoso do presidente Lula. E veio trazer boas notícias. Nós tivemos o PIB positivo. Mas daí foi o agro, o governo não dá plano safra, aí o agro já se virava com instrumentos mais caros, que é LCA e Fiagro, FIDIC, etc. e tal, e agora ele vai taxar, ou seja, ele vai atrapalhar mais a vida do agrofascista. Exato, porque se ele vai taxar em 5% a LCA, o investidor vai trocar a LCA por outro instrumento financeiro, e aí não vai ter dinheiro para a agricultura. Que instrumento financeiro seria empréstimo consignado? Não, no caso é o contrário, você não está tomando um crédito, você está investindo num banco, né? Em vez de um LCA, você pode comprar um CDB, um fundo de renda fixa, ou até um título do Tesouro Público. Ou investir como faz o casal Lula da Silva, investir numa noite num hotel em Paris por 2 mil. Aí é despesa, aí não é investimento, é despesa. Isso é investimento no casal, Luiz Arthur Nogueira. Onde será que estão Lula e Janja no Dia dos Namorados, hein? Será que tá em Paris ainda? Eu não sei, você sabe, chegaram. Hã? Onde estão Lula e Janja no Dia dos Namorados? Estão em Brasília? Será que vão passar em Brasília? Eu achava apropriado passar em Paris, junto com E aí, Macron, essa cena aí? Brigitte. Mas o Haddad está a cara com todo respeito à inteligência do Mazzaropi, mas ele está fisicamente, ele está muito parecido com o Mazzaropi. Sério mesmo? Tá, depois mesmo? você googla Mazzaropi. Olha, assim, Pavinato, eu olho o ministro Haddad, assim, eu fico cada vez mais impressionado, né? Impressionado com a capacidade dele. Capacidade, por favor, diga corretamente. Capacidade. Como grande vassalo do PT, do governo de esquerda. Ele em São Paulo, quando foi alçado a prefeito de São Paulo, ele foi considerado o pior prefeito da história de São Paulo, né? Pior. Agora ele vai ser o pior ministro. E agora ele vai receber... Não, peraí, ele já foi o pior ministro da educação, antes que não conseguiu entregar um Enem. Depois pior prefeito, agora é pior. A educação sobre ele foi Mas ganhou o prêmio do clima. Ele ganhou o prêmio climático. Como ministro da Educação, o maior escândalo referente ao FIES durante o mandato dele, né? Durante o mandato dele. Agora, ministro da Economia. E dizem lá em Brasília que vão indicar o ministro Haddad para candidato à presidência. O senhor e a senhora acreditam numa coisa dessa? Realmente, o ministro Haddad... Olha, o Haddad ele tem assim uma resiliência para dar a cara dele a bater. Este animal. Quem tem ânimo. Ele falou, tenho ânimo. Quem tem ânimo, animal. Pavinato, eu queria complementar aqui rapidamente o seguinte, a fala do Arthur, que foi super pertinente, né, que ele é um especialista da área econômica, a questão da gastança que não acaba nunca, mas além disso, até para arrecadar, que eles querem arrecadar mais, para cobrir rombo, para gastar mais, mas até para arrecadar é uma falta de planejamento cobrir completo. Rombo? De rombo. Esse negócio de rombo, porque se for cobrir rombo, aí quem gasta muito no governo? A Janja, você está chamando ela do quê? De Gastadora. investimento. Não fala, pelo amor de Deus. Não fala. A falta de planejamento até para instituir o novo imposto, porque a cada mês a gente vem tendo novidades. Eles não têm sucesso numa determinada empreitada de arrecadação de recurso, aí eles vão para outro, e sem planejamento e sem estudo nenhum, nem social. Vou citar 2 exemplos. Quando eles regulamentaram as BETs, acho que 2 anos atrás, eles não fizeram um estudo adequado. Conclusão, o que aconteceu? A gente pega o dinheiro e paga o Bolsa Família, o dinheiro dos impostos que nós pagamos, as pessoas que contribuem, paga o Bolsa Família. E aí eles fizeram a regulamentação das BETs para arrecadar dinheiro. Aí paga o Bolsa Família. Aí o pessoal do Bolsa Família, o que fez? Gastou dinheiro nas BETs. Ou seja, é um problema social que foi criado por falta de um estudo. Aí eles falam assim, nós temos que agora estudar a situação. Leva tempo. Gente, tinha que ter estudado antes. Mesma coisa os Correios. Quando eles taxaram as brusinhas,
Eles não previram o que aconteceu agora, que os Correios tiveram um prejuízo enorme, pelo menos eles alegam que tiveram um prejuízo enorme por conta dessa ação. E o Correio está quebrado, não está pagando plano de saúde, não está pagando funcionário, os serviços não estão funcionando adequadamente, continua patrocinando o show, continua comprando carro para os diretores, licitação lá para carros de luxo para os diretores. E aí depois veio o Pix, e agora veio o IOF, e a questão, aí voltando rapidamente na pauta anterior, o problema, porque o Haddad fala aí no vídeo, do vídeo do Nicolas, que alcançou mais de 300 milhões de visualizações. O problema deles, um dos problemas deles com as Big Techs, é calar o Nicolas, porque agora qualquer vídeo do Nicolas, as Big Techs simplesmente não vão entregar. Você está ganhando alguma coisa? Eu acho que você ganha alguma coisa do gabinete do Nicolas. Não, eu sou fã do Nicolas. Você é muito fã. Você vive me acusando aqui do Janones, o Nicolas é mineiro. Eu vou fazer esse comentário, porque apesar de eu ser um grande admirador do Nicolas, eu não diria que eles fariam isso para calar o Nicolas, porque há outras vozes esplendorosas que estão tentando se manifestar. Porque se a gente diz que é só por causa do Nicolas, a gente fica. Mas nós temos grandes vozes que estão... Eles querem calar todas as vozes. Inclusive Nelson Gonçalves, inclusive as vozes pequenas, que são pequenas em número ainda, mas são exponenciais em termos de capacidade. Voz pequena é esse cantor novo que fica assim. Né? Mas só fazer um comentário. O Nicolas, porque nos 2 vídeos dele, o governo acionou vários deputados para fazerem vídeos combatendo aquilo. Porque o Nicolas, ele é combatendo e não combatou. O Nicolas, ele é espetacular em termos de comunicação. Mas por que é importante dizer isso? Até para não ficar aquela de que se está defendendo tal ou qual cara, porque a gente está defendendo uma estrutura que seja isonômica, limpa, que permita que haja um questionamento e que haja uma expressão, independentemente do nível de visualização ou da grandeza de capacidade de comunicação que o cara tenha, porque o canal tem que estar aberto para todos se comunicarem. Tem que estar aberto para todos. E para que a gente se comunique. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.